E se eu te dissesse que você tem acesso direto ao trono do universo e mais raramente entra por essa porta? E se o maior poder que você já teve em suas mãos não fosse algo que você pudesse ver, mas algo que você pudesse dizer? Vivemos em um mundo onde a oração se tornou um hábito automático, um amém apressado antes de dormir, uma frase decorada antes das refeições. Muitos falam com Deus, mas poucos o encontram de verdade. A pergunta é: você ainda acredita no que acontece quando ora? Ou será que a oração se tornou apenas um som abafado no meio da rotina barulhenta? C.S. Lewis escreveu que a oração verdadeira é um lugar inacessível ao inimigo. Um refúgio. Um campo de batalha onde cadeias caem e milagres nascem. Mas o diabo sabe disso, e por isso, ele fará de tudo para te manter distraído, cético e cansado. Neste vídeo, você vai entender por que a oração não é só um ato religioso, ela é um canal direto com o céu. E quem aprende a orar de verdade, jamais permanece o mesmo. Prepare-se. Você está prestes a redescobrir o poder que muda tudo. Em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, C.S. Lewis revela algo perturbador e ao mesmo tempo libertador: o inferno treme diante de uma oração sincera. No livro, o demônio mais experiente ensina seu aprendiz a manter os humanos distraídos durante suas orações, porque ele sabe que, quando um cristão ora com o coração inteiro, algo acontece nos céus. A oração verdadeira é como entrar em um refúgio secreto, onde as trevas não têm acesso. Por isso, o inimigo prefere que você ore de forma superficial, distraída, mecânica. Ele teme o silêncio carregado de fé mais do que palavras vazias. E é exatamente isso que muitos não percebem. O perigo da oração não está na ausência de palavras, mas na ausência de entrega. Quando oramos apenas por obrigação, sem atenção, sem alma, sem fé, o inimigo respira aliviado. Mas quando dobramos os joelhos com temor, reverência e confiança, todo o inferno se agita. Lewis nos alerta: o diabo não teme uma oração longa, ele teme uma oração viva. Porque onde há comunhão verdadeira com Deus, há fogo, luz e autoridade. Existe uma diferença gritante entre orar na carne e orar no espírito, e essa diferença determina se sua oração alcança o céu ou se apenas ecoa no vazio. Orar na carne é quando você fala com Deus apenas com os lábios, mas sua mente está no celular, nas contas a pagar, nas preocupações do dia. É aquela oração apressada, feita por obrigação, enquanto os olhos pesam de sono ou os dedos deslizam pela tela. Parece oração, mas é só barulho. Já orar no espírito é outra dimensão. É quando você se desconecta do mundo e mergulha na presença de Deus com todo o seu ser. Seu coração está ali. Sua mente está cativa da fé. Seu espírito está em comunhão. É como se o tempo parasse e só existisse você e Deus naquele lugar secreto. Essa é a oração que rompe os céus, que toca o trono, que move o invisível. A verdade é simples: Deus não responde performance, ele responde rendição. E o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Quando deixamos de controlar e começamos a fluir, a oração se torna viva, e o céu responde. Em Gênesis 1 verso 26, Deus nos concede domínio sobre a terra. Em João 3 verso 31, aprendemos que quem vem do alto está acima de todas as coisas. A oração, quando feita no Espírito, é o portal que ativa essa autoridade espiritual. Não se trata apenas de pedir, trata-se de governar com Cristo. Quando você ora com fé, você não está apenas falando, você está decretando a vontade de Deus na terra como no céu. Muitos não percebem que foram chamados para mais do que sobreviver espiritualmente, e foram chamados para reinar em vida com Cristo. E é pela oração que esse lugar de governo é acessado. Ao orar com entendimento e fé, você sai da posição de vítima e assume seu lugar como embaixador do reino. A oração eleva sua visão, expande sua mente e alinha seu coração com o céu. O inimigo quer que você ore como quem mendiga, mas Deus quer que você ore como filho, com ousadia, com identidade e com autoridade. A oração verdadeira é o som de um cidadão celestial agindo na terra com poder. E isso muda tudo. A oração verdadeira não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas nos render a dele. Jesus nos ensinou isso no momento mais difícil de sua vida: Pai,
seja feita a tua vontade, e não a minha. Lucas 22 verso 42. Essa é a essência da oração que transforma em a rendição total. Enquanto orarmos com orgulho, tentando controlar os resultados, estaremos resistindo à ação de Deus. Mas quando nos rendemos, abrimos espaço para que Ele haja com perfeição. O orgulho é a maior barreira entre o nosso coração e a vontade divina. Ele nos faz pensar que sabemos o que é melhor, que temos razão, que precisamos de respostas imediatas. Mas a verdadeira maturidade espiritual começa quando conseguimos dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. Essa entrega abre as portas do céu. A oração eficaz nasce de um coração quebrantado, que deseja mais a presença de Deus do que os próprios desejos atendidos. Quando oramos rendidos, deixamos de lutar contra o tempo, contra o silêncio e contra o medo, e passamos a caminhar na confiança, mesmo quando tudo parece oculto. Você nunca ora sozinho. Cada vez que você se ajoelha e clama, há uma voz que ecoa com a sua diante do Pai, a voz de Jesus. Romanos 8 verso 34 declara que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso significa que a oração não é apenas um esforço humano, é uma parceria celestial. Você se une ao próprio Filho de Deus para liberar o céu na terra. Quando entendemos isso, nossa oração ganha um peso diferente. Não é apenas uma conversa solitária, é uma convergência com o propósito eterno. Ao orar, você está em aliança com Jesus, que conhece as profundezas do seu coração, que intercede com precisão, e que nunca falha em ser ouvido. Ele é o sumo sacerdote que vive para interceder por você, Hebreus 7 verso 25. Essa verdade destrói a sensação de orações ignoradas ou vazias. Toda oração sincera é acompanhada por Cristo. Toda lágrima apresentada diante do altar é vista por Ele. Ao orar, você se alinha com aquele que venceu a morte e reina para sempre. E com Ele, sua oração se torna invencível. A oração verdadeira não é apenas uma ferramenta para pedir, ela é um instrumento para transformar. Tiago 5 verso 16 afirma: e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. Quando oramos com fé, algo se move no invisível. Correntes são quebradas, corações são curados, atmosferas são mudadas. A oração tem o poder de alterar não apenas o que está ao nosso redor, mas aquilo que está dentro de nós. Muitos buscam mudanças externas, mas ignoram que a verdadeira transformação começa no secreto, de joelhos. É nesse lugar que o orgulho se curva, a ansiedade se silencia, a mente se alinha e o coração se purifica. A oração constante transforma nosso caráter, nos afina com o Espírito e nos fortalece para as batalhas da vida. Você quer ver mudanças? Comece orando com profundidade. Ore até o seu coração mudar. Ore até sua visão ser curada. Ore até que o céu desça e a presença de Deus se torne maior que os seus medos. A oração verdadeira não te deixa igual. Ela te molda à imagem de Cristo. A oração não foi feita para ser um evento isolado, mas um estilo de vida. Efésios 6 verso 18 nos exorta a orar em todas as ocasiões, com toda oração e súplica no Espírito. A vida cristã vitoriosa não é marcada apenas por momentos intensos no secreto, mas por uma postura contínua de comunhão. Orar sem cessar é viver em estado de conexão, mantendo o coração sempre inclinado a Deus, em silêncio ou em palavras. Viver uma vida de oração contínua é como manter um fogo aceso e exige vigilância. Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26 verso 41. O inimigo sabe que um coração distraído é vulnerável, por isso ele age nos detalhes, e na pressa, no cansaço, no costume. Ele tenta nos adormecer espiritualmente. Mas quem desenvolve uma vida de oração constante se torna sensível ao Espírito, alerta ao perigo e firme diante das adversidades. A oração contínua é escudo, é lâmpada, é fortaleza. Não é peso, é proteção. É comunhão constante com o Pai que não dorme, não falha e nunca deixa de ouvir. Quem vigia em oração, permanece de pé. A oração verdadeira é mais do que um pedido, é um perfume. Em Apocalipse 5 horas e 8,
vemos as orações dos santos sendo apresentadas diante do trono como incenso. Hebreus 4 verso 16 nos convida a nos aproximar com ousadia do trono da graça, para receber misericórdia e socorro. Isso significa que, quando oramos com fé, entramos na sala do Rei, e não como servos amedrontados, mas como filhos amados. E cada oração sincera se torna um ato de adoração que sobe como aroma agradável ao céu. Você pode estar em um quarto simples, de joelhos no chão, com lágrimas nos olhos, mas espiritualmente, está diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é oração em acesso direto, sem barreiras, por meio do sangue de Cristo. Não subestime o que acontece quando você ora. Nem sempre os resultados serão imediatos, mas sempre haverá movimento no invisível. Seja alguém que carrega esse perfume diariamente. Que vive em oração, adora em oração, guerreia em oração. Porque cada vez que você ora com verdade, o céu se manifesta, a terra é tocada, e Deus é glorificado. Esse é o poder da oração que transforma tudo. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a não apenas ouvir, mas viver uma vida de oração verdadeira. Que você seja uma voz ativa no céu, alguém que não apenas fala com Deus, mas caminha com Ele todos os dias. Se você deseja crescer na fé e continuar recebendo mensagens como essa, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa redescobrir o poder da oração. Você foi chamado para orar com autoridade, e essa jornada está apenas começando. Que Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo.